Bom, galera, um último ponto aqui para a gente estudar que eu trouxe é sobre a reta. Como eu falei, né, não dá tempo da gente abordar todos os assuntos de geometria analítica, que é estudar mais a fundo o ponto, estudar bem aprofundado reta e a circunferência. Então eu trouxe aqui um aspecto da reta, né, para a gente poder analisar também, certo? Então, imagina o seguinte: toda reta que a gente traça em um plano cartesiano, ela existe uma regra para essa reta. Essa regra a gente chama de equação dessa reta, que é a que vai definir como ela vai se comportar, certo? Ela vai definir como essa reta se comporta, para que lado essa reta está apontando. Então, os pontos nos ajudam nisso também, nos ajudam a entender qual o comportamento dessa reta. Então, quando eu tenho, olha só aqui, quando eu tenho dois pontos distintos, né, lembra que vocês estudaram lá em geometria espacial, quando eu pedi aquela pesquisa para vocês, né, como que a gente define uma reta? A gente define uma reta quando eu tenho, né, se eu tenho um ponto, por um ponto passam infinitas retas, certo? Se eu tenho dois pontos, eles definem uma reta, certo? Eles definem uma reta. Então, o que eu quero explicar aqui para vocês nessa matéria é justamente qual é a regra que forma essa reta. Qual é a equação que forma essa reta. Por que é importante isso? Para a gente poder dizer assim, olha, esse ponto aqui, ele pertence a essa reta. Esse ponto aqui pertence a essa reta? É claro que ali, olhando na figura, no desenho que eu estou fazendo, não, professor, esse ponto não está naquela reta. Tá. Não está, de fato, não está. Mas, e se eu desse o ponto para você? Como você vai chegar na conclusão e dizer, professor, esse ponto está ou não está nessa reta? Então, isso a gente descobre através da equação, certo? Através de uma equação. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Uma equação que vai ajudar a limitar essa reta e os pontos que fazem parte dela. Então, tentando ser bem simples aqui na explicação, olha só. Considere os pontos A e B. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Ó. Considere os pontos A e o ponto B, certo? Então, é a partir desses dois pontos que a gente vai descobrir a nossa reta. Como? Bem simples. Olha só, eu vou tentar explicar em cima desse daqui, mas a gente vai ver o exemplo depois que fica bem mais fácil. Percebe? Meu x1 e meu x2, meu y1 e meu y2. Então, eu coloquei eles aqui, ó, x1, x2, y1, y2. Eu começo a montar esses pontos em forma de matriz. Mas diferente desse daqui, do outro, lembra que o conteúdo anterior do alinhamento dos pontos, eu coloco os três pontos da matriz. Nesse caso, eu tenho só dois pontos. Então, eu coloco os dois pontos e coloco um terceiro ponto aqui, apenas como x e y. Ok? Então, eu monto a minha matriz, né, com o número 1, um elemento neutro aqui, e organizo ela, né, de uma forma, né, para fazer também aquela multiplicação das diagonais principais e secundárias. Ok? Isso é uma explicação bem por cima, mas o objetivo é dizer o que para vocês? Olha só aqui. Deixa eu apagar aqui um pouquinho. Se nós vamos fazer a conta, pessoal, nós vamos fazer as contas aqui, olha só, fazendo essa multiplicação, eliminando quem tem que eliminar. Então, a nossa equação, ela vai chegar até aqui, ó, até esse ponto aqui. Porque, na realidade, olha o que você tem aqui. Você tem o x que multiplica com toda essa galera aqui. Então, eu posso dizer, ó, tá vendo aqui o x, ó? Tá vendo aqui ele? Então, aqui, na realidade, tem um parênteses aqui também. Olha só. Então, você tem aqui o x que multiplica com alguém, certo? Que eu vou chamar de A. O y que multiplica também com alguém, que eu vou chamar de B, esse alguém, ó. E o restante, eu vou nomear como C. Então, vamos de novo aqui, só para entender essa parte, ó.
Percebe aqui uma equação no final, ax by mais c? Então, fazendo toda essa multiplicação aqui em cima, certo? Ela vai chegar aqui nessa linha, ok? Então, deixa eu ver se eu consigo só traçar aqui. Bem aqui tem um parêntese. Aqui no final também. Então, olha só. Você tem aqui que o x, ele está multiplicando com alguém, certo? Percebe aqui, ó. O x está multiplicando com alguém. O y também está multiplicando com alguém. E temos aqui o restante que não está multiplicando com ninguém. Então, a gente coloca eles tudo no mesmo bolinho. Então, está aqui, que é o C. Então, ou seja, toda a reta R do plano cartesiano pode ser representada por uma equação desse tipo aqui. Professor, isso parece aquela lá do Bhaskara, a equação do segundo grau? Parece, mas não é, porque não tem quadrado, tá bom? Não tem quadrado. E ela tem letras diferentes, ó. É AX e BY. Né? A do outro era AX quadrado, entendeu? BX, é diferente. Mas tá. Então, note aqui o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Ó, x e y são coordenadas de um ponto genérico pertencente à reta R. Então, ou seja, esse nosso x aqui e esse nosso y aqui são os pontos da minha reta. Então, imagina o seguinte. Eu pego o ponto 1, 2, xy. Basta substituir na minha equação que ele vai me dizer se ele faz parte ou não dessa reta. Porque se o resultado for 0, faz parte da reta. Então, olha só aqui o exemplo. Dado os pontos A e B, dado os pontos A e B aqui, ó, A e B, vamos achar a equação geral da reta que passa por A e B. Então, como que a gente acha essa equação? Olha só. Vamos montar aqui em forma de matriz, certo? Montou em forma de matriz. Né? Chegamos aqui nessa situação, ó, de um lado e do outro. Lembra que é um menos o outro, diagonal principal e diagonal secundária. Aí aqui, esse menos vai fazer todo mundo daqui trocar de sinal. Então tá aqui, ó, todo mundo trocou de sinal, certo? Que veio desse daqui, ó, 5 mais 3x aqui, ó. O 5 mais 3x menos 4y, percebe que eles trocaram de sinal, certo? Aí vou juntar quem é quem aqui, ó. Quem é x, quem é y e quem não é nem x nem y. Vou juntar todo mundo, né? E vou fazendo as operações, que nem, por exemplo, aqui, ó. 5x menos 3y dá 2x. Y menos 4y dá menos 3y. Então, ou seja, eu vou fazendo aqui as minhas simplificações e no final eu chego em uma equação. Né? 2x menos 3y mais 7 é igual a 0. Cheguei na minha equação geral da reta. Ok? Bem simples. Aí agora, olha a letra B. Verificar se o ponto P, menos 3 e 1 pertence a essa reta. Note o seguinte, o menos 3 não é x, 1 não é y, é só a gente substituir. Tá vendo aqui o x e o y na minha equação? O x e o y? Ou seja, vamos substituir. Olha só aqui a continuação. Ó, substituindo o x por menos 3 e o y por 1 na equação, a gente vai encontrar isso daqui. Ó. A gente vai substituir. Ó. Essa aqui é a nossa equação, não é? Ó? Essa é a nossa equação. Ou seja, aonde tem x eu coloquei menos 3 e aonde tem y eu coloquei 1. Aí eu faço a conta. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. E o mais 7. Fazendo a conta aqui. Menos 3, menos 3, menos 6, menos 3, mais 7. O resultado fica menos 2. Menos 2 é igual a 0? Não. Então, nesse caso, como menos 2 não é igual a 0, então eu posso dizer que esse ponto P aqui, ele não pertence a essa reta. Se desse 0 de um lado e igual a 0 do outro,
aí eu posso dizer que sim, pertence a essa reta. Entenderam? Se não entendeu, repita o vídeo, assiste de novo, certo? Assiste de novo para você pegar passo a passo. Coloca uma velocidade menor aí no YouTube e acompanha passo a passo, certo? Bom, aqui agora é o seguinte. Para que L, o ponto L, que é os números dele, é o M e o 6, pertence a essa reta, qual coordenada deve ser a do M para que ele pertença a essa reta? Então, eu quero saber o seguinte, ó. Eu sei que o meu ponto é M e é 6. Aí eu quero saber, tá, para que esse ponto pertença a essa reta, que número que tem que ser esse M? É só substituir. Olha só. Eu peguei aqui a nossa equação, né? Faltou 2 aqui. 2x menos 3y mais 7 igual a 0. Certo? Percebe que aqui, cadê? O meu m não está no lugar do x e o meu 6 não está no lugar do y. Eu vou substituir. Aonde tem x, eu coloquei o m. Aonde tem y, eu coloquei o 6. E faço a multiplicação. 2 vezes m dá 2m. 3 vezes 6 dá 18. E o 7? Então, eu tenho aqui 18, menos 18 mais 7 dá 11 negativo. Passando para o outro lado, fica 11 positivo. 2m, passo 2 para o outro lado, então eu sei que o meu m é 11 sobre 2. Então, para dar certo, para que esse ponto pertença a essa reta, o m tem que ser 11 sobre 2. Ok? Então, essa foi a nossa explicação. Agora eu vou gravar um outro vídeo explicando como serão os exercícios. Ok? Então, continue firme aí. Até lá. Tchau, tchau.